Olá! No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre um dos 6 tópicos da Agenda de Valor de Michael Porter, as Unidades de Prática Integradas, ou, em inglês, IPUs. No mês de janeiro de 2021, Porter e Thomas Lee publicaram um artigo que descreve exatamente como deve ser a implementação de uma IPU e qual a sua importância para a geração de valor em saúde. O primeiro ponto que esse artigo aborda é exatamente o que são as Unidades de Prática Integrada. As unidades de prática integrada são equipes multiprofissionais alocadas em um mesmo local e que atendem pacientes com uma mesma condição clínica ao longo de toda a sua jornada de cuidado. É bem importante que a gente saiba que a alocação da equipe multiprofissional no mesmo local de trabalho diminui os erros de comunicação. Sabemos que erros de comunicação são os maiores responsáveis por falhas, erros e até mesmo por vezes eventos sentinelas. A localização das equipes multiprofissionais nesse mesmo centro facilita muito a comunicação. Além disso, as equipes multiprofissionais devem ser equipes que atendam às necessidades do paciente e das condições clínicas desses pacientes. E, portanto, equipes treinadas, com muita experiência e que promovam o engajamento e a educação não apenas do paciente ao longo de todo o cuidado, mas também da família e dos cuidadores, trazendo para dentro dessa agenda a ideia de cuidado compartilhado. Sabemos que nem sempre é possível que todo o tratamento seja ofertado dentro do mesmo local, da mesma estrutura física. Nesses casos, é possível que uma paciente, por exemplo, com câncer de mama, tenha a realização do seu diagnóstico e o início do seu tratamento neste local, mas talvez possa ser necessário o encaminhamento para um bloco cirúrgico que não fica dentro da unidade de prática integrada. Não há problema algum. Esse cuidado só deve ser coordenado e continuado. As equipes devem estar alinhadas para que essa paciente, após o procedimento cirúrgico, retorne para a unidade de prática integrada e, com isso, faça o seu follow-up no mesmo local, com a mesma equipe multiprofissional. Na segunda parte do artigo, Thomas Lee e Michael Porter abordam quais são os passos para a implementação das unidades de prática integrada. E o passo de número 1 é a seleção, a escolha da condição clínica sobre a qual vai se montar essa unidade de prática integrada. Portanto, geralmente, a recomendação dos experts é para que se escolham patologias ou doenças que tenham alta prevalência e expertise dentro da sua instituição. O passo de número 2 é a definição das necessidades ao longo de toda a cadeia de cuidado. Para isso, a equipe multiprofissional pode se reunir e descrever, desenhando inclusive, passo a passo, desde a chegada do paciente na unidade de prática integrada, a realização de todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos até o follow-up desse paciente no domicílio. O terceiro ponto, após o mapeamento de todos os processos, é a identificação de um líder. Toda unidade de prática integrada deve possuir um líder, e este líder tem que ser alguém referência, um expert no tema. Usualmente, os líderes das IPUs nos Estados Unidos e na Europa têm sido médicos que tenham expertise naquela condição clínica e que sejam reconhecidos pelos pares como detentores de grande conhecimento, o que tem facilitado muito a implementação de mudanças ao longo da jornada do cuidado. Um outro ponto importante é que serviços possam ser compartilhados. Por exemplo, o agendamento das consultas, dos exames diagnósticos, dos procedimentos cirúrgicos pode ser designado para uma única pessoa da equipe. Por fim, Porter e Thomas Lee recomendam fortemente a mensuração dos desfechos. A coleta de dados sistemática deve acontecer dentro das unidades de prática integrada. E não apenas a coleta de dados duros, desfechos clínicos duros, mas também os desfechos de experiência do paciente, os desfechos relacionados à qualidade de vida e a coleta de dados que mensura os custos. Uma metodologia bastante empregada tem sido o TD-ABC. Em outro momento, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que significa o TD-ABC. Lembrando da fórmula de valor de Michael Porter, nós temos no numerador os desfechos e no denominador os custos. E por que isso passa a ser tão relevante na cadeia e na geração do valor em saúde? Porque neste momento há uma tendência, uma mudança na remuneração. E quando nós temos uma unidade de prática integrada com alto volume destinado de pacientes que tenham perfis semelhantes, nós podemos compor bundles de pagamento.
Para que todos esses dados possam ser coletados, para que tudo isso possa acontecer, é fundamental que haja um software integrado e também um sistema de prontuário eletrônico, onde todos os profissionais que atendem o mesmo paciente compartilhem essas informações. O artigo explora ainda a criação de clusters de IPUs e traz o exemplo da Cleveland Clinic, onde existem 22 institutos que tratam diferentes tipos de câncer, mas que cada uma das patologias de câncer tem uma unidade prática integrada separada. Então, há uma unidade prática integrada para o tratamento do câncer de mama, outra para o câncer coloretal, outra para o câncer de próstata, mas elas compartilham do mesmo bloco cirúrgico, da mesma área de quimioterapia, de radioterapia e assim por diante. Essa é uma maneira de reduzirmos os custos, maximizando o potencial que há dentro da instituição e aumentando a taxa de ocupação do bloco cirúrgico, por exemplo. À medida que uma IPU cresce em volume e agrega um volume cada vez mais expressivo, ela também agrega mais profissionais. E com isso, a gente diminui o número de encaminhamentos de pacientes para fora das unidades de prática integrada. A última parte do artigo trata sobre algumas barreiras e dificuldades encontradas para a implementação das IPUs. E a primeira delas é um sistema de pagamento de fee-for-service. O sistema de pagamento de fee-for-service trabalha com quantidade e não com qualidade, como é a proposta da geração de valor do Value-Based Healthcare. Quando a gente tem o fee-for-service, a gente tem um cuidado fragmentado, a gente não tem uma visão holística do paciente. Então, esse é o primeiro ponto que deve ser amplamente discutido, tanto com a equipe médica quanto com a equipe multiprofissional. A importância de nós mudarmos o modelo de remuneração. O segundo ponto, que está altamente atrelado ao primeiro, é que hoje nós estamos focados e centrados nas equipes médicas e nas especialidades e não em torno de uma condição clínica. E para que a IPU seja desenhada, o primeiro passo que eu comentei com vocês era selecione uma condição clínica prevalente no seu local e que você detenha expertise. Então, essa é uma barreira ainda no sistema atual. A terceira barreira encontrada e citada nesse artigo se refere à ausência de dados de desfechos e à ausência de dados de custos. Porter já dizia lá na agenda de valor que é muito importante nós termos um sistema de informação interligado, integrado e que consiga de forma transparente mensurar os desfechos em saúde que importam para o paciente e os custos da jornada do paciente. Então, esse é um ponto que ainda é nevrálgico no Brasil, principalmente para a construção das unidades de prática integrada. Temos que ter o aculturamento da mensuração de desfechos duros, de experiência do paciente, de satisfação do paciente e também de custos. E a última barreira citada, então, é a barreira dos investimentos. Para que tudo isso possa acontecer, é preciso que a gente tenha investimentos. E quando eu falo em investimentos, eu realmente falo de recursos estruturais, mas também de recursos humanos. Tudo isso demanda uma dedicação, uma equipe treinada e demanda recursos alocados para tal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esse artigo, que é bem interessante e vale a pena a leitura.